paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Só as Escrituras. Estamos aqui para trazer mais um assunto concernente à Palavra de Deus, que creio eu será mais uma vez edificante para nossas vidas. Eu estarei falando hoje sobre a expiação. O que é expiação dentro da Palavra de Deus? E é a que nós cremos, o arminianismo clássico. Ele crê nesse tipo de expiação que nós estaremos explicando agora, que creio eu está baseado dentro da Palavra do Senhor. Tenho como base o texto da Palavra do Senhor lá no Evangelho, na carta de João, no capítulo 2, na primeira carta de João, no capítulo 2, versículos 1 e 2, que diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então esse texto escolhi ler como base para o nosso comentário. E primeiramente queremos explicar e definir de uma forma bem simples o que é expiação. Que diz assim, na explicação, expiação do hebraico kippurim, que significa cobrir. Ela dá a ideia de cobrir o pecado mediante o resgate. Em algumas traduções, expiação está traduzido por propiciação. Expiação foi o ato que Cristo fez por toda a humanidade, entregando a sua própria vida como resgate pelos nossos pecados. Então, expiação foi o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Foi um ato expiatório, foi uma expiação. Um escritor arminiano, Erickson, ele diz assim, ele define assim a expiação: é um aspecto da obra de Cristo e particularmente sua morte, que torna possível a restauração da comunhão entre indivíduos que creem em Deus, além de se referir ao cancelamento do pecado. E o Richard Watson, também outro escritor, teólogo, ele diz: é a satisfação oferecida à justiça divina, por meio da qual, por meio da morte de Cristo pela humanidade, em virtude do qual todos os verdadeiros penitentes que creem em Cristo serão pessoalmente reconciliados com Deus. Repetindo, é a satisfação oferecida à justiça divina, por meio da morte de Cristo pela humanidade, em virtude da qual todos os verdadeiros penitentes que creem em Cristo são pessoalmente reconciliados com Deus. Eu quero falar como a expiação é aplicada à humanidade na visão do arminianismo clássico. Ela é limitada ou ela é ilimitada, como creem os calvinistas? Pois os calvinistas, os que aderem à doutrina de Calvino, dos reformados calvinistas, eles dizem que a expiação é limitada, foi só para alguns. Mas como nós cremos, o arminianismo clássico vê a expiação. E as palavras de Armínio, antes queremos afirmar que o arminianismo clássico crê em uma expiação ilimitada. Ou seja, que Cristo morreu por toda a humanidade. E Armínio, Jacó Armínio, ele diz assim: aquele que diz que o Salvador não foi crucificado aquele que diz que o Salvador não foi crucificado pela redenção do mundo todo, leva em consideração não a virtude do sacramento, mas a satisfação dos incrédulos, mas a situação dos incrédulos, visto que o sangue de Cristo é o preço pago por todo o mundo. Então, Jacó Armínio já dizia que Cristo morreu e derramou seu sangue, não por alguns, mas por toda a humanidade. E mais na frente, um artigo dos remonstrantes, que foram aqueles homens que deram continuidade ao arminianismo, eles dizem assim: Jesus Cristo, Salvador do mundo, morreu por todos, e cada um dos homens. Enfim, Jesus não morreu por um número limitado de pessoas. Não. Ele morreu por toda a humanidade. E eles citam João 3,16, quando o Senhor fala, quando João diz que Deus amou o mundo de tal maneira
que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós podemos definir na nossa visão, nessa rápida explicação sobre a expiação e o nosso ponto de vista sobre a expiação de Cristo, nós podemos definir que a expiação é universal, isto é, isto não quer dizer universalismo, ou seja, que toda a humanidade se salvará incondicionalmente, mas apenas que a oferta sacrificial de Cristo satisfez as pretensões da lei divina, de maneira que tornou a salvação possível para todos os que creem. Para todos os que creem que Cristo morreu por todos, mas os benefícios de sua morte e é aplicado por Deus apenas aos que se arrependem e creem, através da graça preveniente de Deus. Pois sem a tal, o homem não pode se arrepender. Ela capacita o homem a se arrepender e dizer sim para Deus. Contudo, se resistir à oferta da graça, os benefícios da expiação não serão aplicados a ele. Ou seja, a expiação é limitada, é ilimitada, ou seja, para toda a humanidade. Mas sua eficácia e seus efeitos, como regeneração, adoção, justificação, santificação e etc., são somente para aqueles que creem, mediante a graça preveniente de Deus. Ou seja, nós cremos não no universalismo, que todos são alcançados incondicionalmente pela expiação de Cristo. Não. Nós cremos que a expiação de Cristo tem efeito na vida daqueles que, através da graça preveniente de Deus, aceitam a Cristo, dizem sim para Deus, se arrependem dos seus pecados e passam a servir a Ele. Aí os benefícios da expiação de Cristo, como nós citamos aqui alguns, a justificação, santificação, regeneração, a adoção, são aplicados àquela vida. Nós cremos sim que Cristo morreu na cruz do Calvário por toda a humanidade, por toda a humanidade. Toda a humanidade pode e tem os benefícios da expiação de Cristo, a partir do momento que creem em Deus através da graça preveniente dele, aceitam a Cristo, os benefícios da expiação vêm sobre aquela vida. Então ela é ilimitada, ela não é limitada como muitos ensinam. Então nós vemos isso na Bíblia, que Cristo veio morrer por todos, e eu quero aqui citar alguns versículos, que é em Isaías 53:6, João 1:29, 2 Coríntios 5, 14 ao 15, Tito 2:11, Hebreus 2:9, segunda carta de Pedro 3:9, 1 João, que foi a passagem que nós lemos no começo, 2:2, e 14, e 4:14, e Apocalipse 5:9. Nós iremos ver aqui mais uma referência, mais uma referência, que está lá em Isaías 53:6. Eu vou ler mais essa referência e as demais os irmãos podem meditar depois. Isaías 53:6. Que diz assim: todos nós andamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ou seja, Deus fez cair sobre Cristo a iniquidade de nós todos. Cristo morreu por toda a humanidade. Assim crê o arminianismo clássico, em uma expiação ilimitada. Glória a Deus. Então, irmãos, tem outras passagens na palavra do Senhor, que eu citei aqui algumas, e os irmãos meditem, leiam a palavra do Senhor e meditem, e vocês irão ver que a visão, que a linha de pensamento do arminianismo clássico é a que mais se adequa à palavra de Deus. Está mais adequada com a palavra de Deus. Então, irmãos, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Espero que os irmãos tenham entendido a nossa proposta desse comentário nessa oportunidade. Em um próximo vídeo estaremos vindo aqui trazendo mais um assunto edificante para nossas vidas. Que Deus abençoe a todos.
se inscreva em nosso canal, estaremos orando por você e que a graça do Senhor Jesus esteja sobre suas vidas, em nome do Senhor Jesus, somente as Escrituras. Amém.